O técnico Roger Machado define o Internacional que vai enfrentar o Maracanã pela Copa do Brasil em Santa Catarina nesta quinta-feira à noite e relaciona o goleiro Antony para o confronto decisivo e que vale vaga às oitavas de final da competição nacional de mata-matas. Um lateral direito encaminhado, o primeiro reforço do meio do ano, está com um pré-contrato assinado e vem do Paraguai, indicado por Andrés Nicolás D'Alessandro. Enquanto isso, no Beira-Rio, a gestão convida lideranças dos movimentos políticos para debater a eleição da CBF. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, namorada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve para que os conteúdos estourem no teu celular. E tu deixa aquele sininho ligado em todos ali, né? Quando tu te inscrever, do lado tem o sininho e, claro, né, meu? Like, compartilhamento também são importantíssimos porque ajuda que o conteúdo chegue no maior número possível de colorados. Lembrando que kto.bet.br é a minha casa de apostas e ela pode ser a tua também. Te registra lá para dar uma brincada e lembra sempre que é um ambiente para maiores de 18 anos, brincando e palpitando sempre com responsabilidade e moderação. Bom, o Inter relacionou o goleiro Antony e deixou de fora Borré, Carboneiro e Vitinho da partida agora diante do Maracanã, nesta quinta-feira lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Partida que é válida, né, pela terceira fase da Copa do Brasil e que dá uma vaga às oitavas da competição nacional de mata-mata. O Inter, por ter vencido no Beira-Rio por 1-0, joga pela vitória, por óbvio, e também por um empate. Derrota por diferença de um gol, leva para os pênaltis, diferença de 2 gols dá o Maracanã. Mas a grande questão está em cima também do Gabriel Carvalho, que também foi relacionado, e a possibilidade do técnico Roger Machado poupar alguns atletas, como por exemplo o lateral esquerdo Alexandro Bernabei. A gente está apostando num time um tanto misto por conta agora, né, da viagem também que vai ser feita no final de semana para o Nordeste, quando o Inter enfrenta o Sport pelo Campeonato Brasileiro e também pelo jogo decisivo da semana que vem, diante do Bahia, dia 28, quarta-feira, em que aí sim, né, vale uma vaga também para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Inter que joga por uma vitória e um empate também na Libertadores, e se der Bahia, aí o Inter está desclassificado. Tô apostando Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Ramon, com Fernando Bruno Henrique, talvez Thiago Maia, Oscar Romero, o Wesley, o Prado e o Ricardo Matias, ficando então, né, o Alan Patrick também de fora, além do Bernabei, e aí nesse meio campo ainda pode até, quem sabe, surgir o Diego Rosa, em meio aí à possibilidade do Oscar Romero jogando novamente, né, na formação com 3 volantes. Treinos fechados, a gente não teve nenhum acesso, complicadíssimo para conversar com alguém de dentro do vestiário, o Inter muito fechado, o Inter muito tentando fazer ao máximo que as notícias não vazem de lá, tanto que, mesmo com a ida do Antony, né, o Antony sendo relacionado, não quer dizer que vai ser o Antony o goleiro titular. Já jogou descontado contra o Mirassol, mesmo com uma espécie de lesão na costela, não sabem ainda se é uma fissura, se é uma fratura, alguma coisa assim, mas até se fala, isso sim, se fala de que ele pode jogar no sacrifício até a parada do Mundial da FIFA, né, do Super Mundial de clubes, e aí, durante esse período, ele vai recuperar, para que aí provavelmente também o Rocher já estará de volta. O Inter encaminhou, ou teria encaminhado,
um lateral direito paraguaio, o Alan Benítez, do Cerro Porteño. Chegaria livre para o Beira-Rio, sem custos, porque ele fica livre no mercado agora no meio do ano. Inclusive, se fala que ele tem um pré-contrato já assinado com o Internacional. Ele que na última janela também foi um alvo do Internacional, só que aí não teve tempo de conversar com mais força, talvez, com o Cerro Porteño, mas o D'Alessandro, né, que gosta muito do jogador, inclusive teria indicado ele para a comissão técnica, que achou interessante. É um lateral que, mesmo com 32 anos, ainda tem um certo, vamos dizer assim, ímpeto ofensivo, mas ele, principalmente na questão defensiva, é melhor. Ele é um jogador que tem 22 jogos nessa temporada, tem 2 gols marcados e 5 assistências. E ele é titular absoluto do Cerro Porteño, inclusive que está disputando a Copa Libertadores, o Cerro Porteño, tá? Ele foi formado pelo Libertad do Paraguai, daí ele vai até Portugal jogar pelo Benfica, depois ele volta para o Libertad e acaba tendo então uma passagem de 2 anos pelo Cerro Porteño, em 2021 e 2022. Depois ele vai para os Estados Unidos, onde ele joga no Minnesota United, da Major League Soccer, né? E aí, em 2023, retorna para o Cerro Porteño. Não tenho tantas outras informações e nem vi jogos dele para poder dizer mais características em cima, né, do que ele joga, mas até mesmo se o D'Alessandro sugeriu e o Roger aprovou, acredito, né, que eles conheçam e acreditem também, né, que o jogador se adequa ao modelo do Roger, tá? E uma reunião hoje aconteceu no estádio Beira-Rio com ex-presidentes e lideranças dos movimentos políticos do Colorado. E o objetivo principal era conversar sobre a eleição da CBF e qual a postura do clube nesse processo. Porque o Inter apoia o candidato que é o da Federação Paulista e não o da Federação de Roraima, e com isso, obviamente, não está com a maioria, uma vez que o presidente da Federação de Roraima deve ganhar a eleição, ou até mesmo, se de repente os opositores entrarem na justiça ou buscarem algum outro modelo, pode haver alguma reviravolta aí. Então, o presidente Alessandro Barcelos queria ouvir das lideranças e também dos ex-presidentes o que fazer. Por quê? Porque provavelmente, se ele for oposição e o cara ganhar, vai haver alguma retaliaçãozinha básica, né? A gente sabe como é que funciona a política, não só no sistema brasileiro, mas também no futebol. Não houve bem uma definição sobre o que fazer, sobre quais os passos que o Inter deve ou vai tomar, mas já houve um início de conversa, já houve mais ou menos uma ideia de que ou do que cada uma dessas lideranças entendem sobre o processo CBF e principalmente, né, entender também experiências anteriores, como foi quando o Inter se rebelou contra a CBF em determinado momento, arrumou tal inimigo, não conversava com determinada pessoa ou então dirigente lá de cima, para então as pessoas poderem basicamente entender o que pode vir pela frente, tá? E se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que se tu precisa melhorar a telefonia da tua empresa, tu tem que falar com a Telmaster. E um dos planos da Telmaster no 3CX, que é um aplicativo de celular que pode revolucionar o teu relacionamento com o teu cliente, com o teu fornecedor, teu representante ou até mesmo teu colaborador. Conversa com eles que eu tenho certeza que eles vão te ajudar e tu vai melhorar tudo na tua empresa em relação ou em termos de telefonia. Valeu? Um forte abraço. Tchau.